Olá, consumidores! Sejam muito bem-vindos ao canal CDC na Prática com Roberson Vinhali, advogado especialista em advocacia consumerista, este que vos fala. Pois bem, minha gente, nós estamos para comentar mais um caso que repercute na mídia, nas redes sociais, envolvendo uma figura pública, que é o padre Fábio de Mello, e uma cafeteria muito conhecida, também muito renomada. Mas antes de tudo, inscreva-se no canal, curta, dê o seu joinha lá, ative as notificações, o sininho. No outro vídeo eu falei sinal, né? Mas é o sininho das notificações. Isso é muito importante para nós e vai ajudar muito no engajamento. E eu conto com todos vocês para que a gente possa crescer cada vez mais e trazer informação, conteúdo de qualidade relacionado às relações consumeristas de um modo geral. Pois bem, antes de tudo isso, é importante que nós vejamos as declarações do próprio padre Fábio de Mello. Até brinquei ali colocando o título Padre Russomano, né? Fábio Russomano, porque ele realmente tem razão. Nós vamos discutir com relação a isso. Agora, os desdobramentos, aí já é uma outra esfera, nós não vamos entrar se foi acertada a decisão da cafeteria, se não foi, enfim. Mas o direito do consumidor é o que nós vamos analisar neste caso concreto, público, que está repercutindo, já não é de hoje, ok? Vamos lá então ver o que o padre disse em suas redes sociais. Bom dia, minha gente. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí na loja, que precisam averiguar bem a situação, que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram eles que foram ao caixa fazer o pagamento. Eu continuava vendo as coisas ali. Estava vendo uns bombons na frente, e aí, quando notaram que o preço era outro, é que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha, falei, olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era hora de discutir quem pôs o preço errado. Era hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou. Ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema. Ponto. Foi só isso que aconteceu. Bom, gente boa, vocês analisaram, viram o caso aí, o que acontece? Ele foi lá, pegou um doce de leite, estava na prateleira anunciado um valor, chegou no caixa, era outro valor. Quem nunca? Quem nunca passou por isso, hein? Isso é uma prática abusiva, mas muito comum nas relações consumeristas. Não estamos aqui para criticar o estabelecimento comercial, estamos aqui para avaliar a relação de consumo e os direitos do consumidor e também o que deveria ter feito o fornecedor. Algumas atitudes, algumas medidas foram tomadas, parece que o gerente foi demitido dessa cafeteria renomada. O gerente se defendeu dizendo que ele não se dirigiu ao padre, nem quem com ele estava, a quem com ele acompanhava ou estava, não se dirigiu a essas pessoas, ele comentou, fez um comentário lá e tal. Por sua vez, o padre disse que ouviu ele dizer, se quiser, leva pelo valor que é o real, não é o valor da prateleira, se quiser, o produto está aí, leva pelo valor que realmente é de fato. Pois bem, de início, nós queremos dizer, estou aqui com nosso velho amigo Código de Defesa do Consumidor, que o artigo 6º ele vai trazer os direitos básicos do consumidor. Então, numa situação onde você vai num comércio, o preço está anunciado,
por aquele valor. E vocês também precisam entender que se você está numa prateleira com vários valores e só tem um preço de produto, então tá lá, vamos supor, cremes dentais, várias marcas de creme dental. Você vê um valor ali, tá? Se você quiser, se você tiver um tempinho disponível, né, e, e quiser fazer valer os seus direitos, você pode, inclusive, chegar no caixa e dizer, ó, os outros cremes dentais não têm valor, não tem preço, eu vou levar pelo mais barato que está lá. Pode fazer isso? Pode. Vai dar transtorno? Vai. Mas você pode fazer. Agora, se está anunciado um valor, está anunciado um preço, você chega no caixa, tem que ser aquele preço, não pode ser maior. Ok? Porque nos direitos básicos do consumidor, do artigo 6º, está o inciso 3º. A informação, ou seja, são direitos básicos do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificações ou especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Pois bem, o direito do consumidor prevê que é básico isso, tá? Para uma relação de consumo, é um direito básico saber o preço daquilo que você está comprando, certo? Então essas informações têm que estar evidentes, tá bom? Depois nós temos também, quero comentar com vocês, o artigo 30, que trata da oferta, da publicidade que é feita ao consumidor. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, vinculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer vincular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, se eu apresento um creme dental por R$3, se eu apresento uma pasta de amendoim por R$25, se eu apresento um doce de leite importado por R$35, é exatamente o valor que eu estou apresentando. Não pode chegar no caixa e ser um valor divergente, tá certo? E se de repente, Dr. Robertson, o funcionário que está lá, atendente ou até o gerente, ele não quiser cumprir a oferta que está lá vinculada na prateleira. Então está lá o preço desse livro aqui é tanto, ou dos livros que aqui estão. Chega lá no caixa, aqui está 10, lá está 15. Se ele não quiser, qual é o direito que o consumidor tem? Pois bem, você pode simplesmente virar as costas e ir embora sem levar o produto, mas se você quer muito produto, você pode e tem os direitos salvaguardados pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa primeira opção é a menos viável e também menos aceitável. A segunda é você olhar e dizer o seguinte, meu amigo, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor diz: se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e à sua livre escolha. Aí nos importa aqui esses 3 incisos: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Então, o cumprimento forçado da obrigação. Lá está R$35 o doce de leite, vou levar por R$35. Ah, mas a gente não vai vender. Então, polícia militar, por gentileza, tá? Pode ir no PROCON? Pode ir no PROCON, fazer reclamação no PROCON, pode ir lá também, tá? Mas depois, num outro vídeo, a gente comenta sobre a atuação do PROCON, que eu acredito que é de muita valia e importância que todos saibam. Segundo, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Mas é claro, se você quer aquele doce de leite que está sendo vendido, doce de leite lá, ou como diz um bom mineiro, doce de leite, né? Se você quer o doce de leite vendido por R$35, você quer aquele doce de leite, você quer levar aquele produto. Um equivalente, não, tá aqui, ó, um outro doce de leite com outra coisa, ou então leva um café do mesmo preço. Não, você quer o doce de leite, tá? E o 3, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos, mas isso está aqui no inciso, mas não se aplica diretamente no sentido, a não ser que o padre tivesse já pagado, tá?
Aí firma-se, por mais que não tenha um contrato, vou lá comprar um doce de leite, né? 2 testemunhas, por gentileza, 2 vias, vamos assinar, comprei um doce de leite. Quando se trata de contrato, não se diz somente do papel, tá? De papéis de contrato. Não, gente. Aqui está falando de outras coisas relacionadas e análogas, como a própria transação da coisa. Você transfere este livro para outra pessoa, é uma espécie de contrato de relação de consumo. Você fez a entrega do produto, então isso equivale, ok? Não é necessariamente um contrato escrito, é bom que isso também esteja bem posto na mente de cada um de vocês. Mas é claro que aqui não faz muito sentido, se tratando de um produto como um doce de leite, por exemplo, ele não tinha efetuado ainda a transação, então não há que se falar em restituição nem nada desse tipo. Então, para resumir tudo, você tem direito sim, se o preço está anunciado produtos análogos com apenas um preço, você leva pelo menor preço que estiver, ou com 2 preços, mas sem especificação. Vai lá, coloca na etiqueta lá, R$ 3,50, tá, R$ 4,00, tá, R$ 5,00, mas não tem especificação correta, não está abaixo do produto correto, você não consegue identificar pela etiqueta, você pode levar pelo menor, ok? Vai gerar transtorno? Claro que vai. Vão aceitar de bom grado? Claro que não, mas você pode. Ou então você pega, como foi o caso do padre, olha na prateleira, verifica que de fato está aquele valor, no caixa está um valor a mais, você vai levar pelo menor, que é o valor anunciado, de acordo com o artigo 6º, inciso 3º, de acordo com o artigo 30 e de acordo com o artigo 35, fazendo valer os seus direitos, certo? Então você pode exigir o cumprimento forçado da obrigação de acordo com o artigo 35 aí, tá bom? Então, gente, faça valer o seu direito, isso é uma prática muito comum, tem estabelecimentos comerciais que não têm preço em nada, exatamente para você chegar e perguntar no caixa. Alguém pode perguntar, talvez de forma até ingênua, mas doutor, por que é importante ter preço em tudo? Bom, primeiro pela questão da praticidade, da obviedade de a informação estar clara, acessível ao consumidor, e depois, se não houver preço em tudo, para o seu João, o fornecedor vende a R$ 10. Para a dona Maria, vende a 12. Para o seu Joaquim, vende a 15. Para a dona Sebastiana, vende a 25. E aí? Como que fica isso? Qual é o padrão? Qual é a medida? Então, é muito importante que você preste muita atenção e também faça valer os seus direitos. Um abraço a todos e que Deus abençoe a vida de cada um. Até o próximo vídeo.